Olá, amigos da Companhia do Xadrez, Anderson Loureiro aqui, sejam todos bem-vindos de volta. Vamos continuar com nossas partidinhas aqui do Chessable Masters, a terceira etapa do Magnus Carlsen Chess Tour. E hoje eu vou trazer para vocês uma partidaça entre Jing Liren e MVL, Maxime Vachier-Lagrave, que já esteve aqui há 2 dias atrás, o nosso Napoleão Bonaparte, que queria guerra, queria botar pressão nos oponentes. Vamos ver esse fight contra o mestre chinês e depois no final a gente testa os nossos comentários sobre o resultado desse segundo dia de partidas do Grupo B, os classificados para as quartas de finais e os eliminados. Vamos para o game. Antes de a gente ir para o jogo, deixa aquele seu like de mestre aí embaixo, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, para que você receba as nossas novidades e as próximas partidas que vamos trazer nessa cobertura do Chessable Masters. Acione o sininho de notificações, então, para você receber as nossas novidades. Ok, dito isso, vamos para a partida. Queremos ver esse game, queremos ver esse fight aqui entre Jing Liren e Maxime Vachier-Lagrave. Vem aqui o lance D4 do Jing Liren. A partida continua com cavalo C6. Qual é a ideia aqui do Maxime Vachier-Lagrave? Talvez ele queira estar trazendo aqui o Jing Liren para o campo da defesa Ninzovich, uma vez que ele jogasse aqui o lance E4. Então nós já estaríamos por transposição de movimentos na defesa Ninzovich. Aí a continuação com D5, também é possível continuar com E5, e aqui tem uma série de sutilezas que o Jing Liren vai evitar aqui jogando depois de cavalo C6 o lance cavalo F3. Simplesmente ignora os desafios aqui do MVL e joga cavalo F3, desenvolvendo seu cavalo. Vem o lance cavalo F6 e agora aqui o Jing Liren conseguiu marcar com cavalo F3 a casa E5, ele joga o lance D5, praticamente obrigando aí esse cavalo a recuar ou entrar em linhas que também não sei se são tão utilizadas, mas cavalo B4 aqui também é possível. Cavalo B4, teria que defender esse peão aqui em D5 com um C4, por exemplo, C6 para botar pressão, aquele A3 tradicional para expulsar o cavalo. Cavalo A6, depois de cavalo C3, um G6 poderia ser jogado para fianquetar o bispo, e depois de G4 estaríamos aí numa defesa Índia do Rei, por exemplo, depois de D6. Não é uma formação aqui muito parecida com a Índia do Rei, coisa que o MVL vai evitar depois de D5, porque depois aqui deste lance, atacando seu cavalo, ele vai jogar aqui cavalo B8. A partida segue aqui com C4, naturalmente, para dar mais apoio aqui para o D5. O peão lá em D5 precisa de apoio. Vem aqui o lance E6, pressão sobre D5. Agora o lance G3, um lance que faz todo sentido com o repertório do nosso amigo Jing Liren, que gosta aí de uma catalã, gosta de várias linhas aí com o bispo fianquetado, a inglesa mesmo que ele joga também. Bispão fianquetado aqui, ele gosta desse bispão fianquetado, eu também gosto desse bispão fianquetado aqui, botando uma pressão ao longo da diagonal, uma pressão no centro, apoiando ali aquele peão que também já está em D5. Aqui vem a continuação do francês com o bispo C5. Aproveitou que o peão avançou, ficou a sacada disponível para o bispão. O bispão vai lá para C5 para apontar para o ponto vulnerável ali em F2. O Jing Liren já tem que ficar esperto com este peão. Ele vai tentar jogar aqui o mais rápido possível o bispo G2 para poder então fazer o roque e fortalecer esse peão. A partida segue aqui com o lance roque. Vem o lance cavalo C3 desenvolvendo E por D5, C por D5, agora D6. Observe que, embora o Jing Liren fez com que aquele cavalo voltasse, o MVL vai desenvolver as suas peças muito harmoniosamente aqui, mesmo depois desse recuo. A partida continua aqui com o roque, vem torre E8, veja que a torre está colocada na coluna semiaberta. Agora o lance B3, lance que o Jing Liren também gosta de fazer para jogar o seu bispo aqui em B2 e jogar uma pressão ao longo da diagonal preta. Vem aqui o lance bispo G4, agora bispo B2, cavalo D7. Ambos os jogadores estão aí completando seus desenvolvimentos. E aqui o Jing Liren vem com um lance bem interessante, que é o lance cavalo D4.
Cavalo D4 centralizando o seu cavalo. O problema é o seguinte, que é possível ganhar o peão de E2. Fazendo o quê? Entregando o par de bispos com bispo por D4. Então o Ding sabe que o peão de E2 vai cair, mas ele também sabe que para o MVL ganhar o peão de E2 precisa entregar o seu bispão de casas pretas. Moral da história, o MVL vai trocar bispo por D4, dama por D4 e depois de bispo por E2, torre E1, bispão recuou lá para H5. Aqui o Ding Liren jogou H3, já se prepara para jogar G4 seguido de F4, ameaçando F5 para prender esse bispão. E além disso, essa máquina bispo em B2 e dama em D4 exerce muita pressão sobre aqui a diagonal, principalmente com ameaças de mate sobre G7, ainda que veladamente porque tem o cavalão aqui em C3, né? Fingindo que está atrapalhando, né? Fingindo que está atrapalhando, mas a qualquer momento ele pode sair daqui e botar muita pressão aqui na defesa adversária. Depois de H3, aqui o francês vai jogar com bispo G6. Já se antecipa o ataque G4, Ding Liren joga G4 como se nada estivesse acontecendo, quer jogar F4 no próximo lance, então vem aqui o lance torre por E1, torre por E1 e agora cavalo E5. Depois de cavalo E5, se jogar F4 aqui é muito bom, a máquina gosta, provavelmente é o lance melhor do que o Ding Liren fez. A F4, por exemplo, ataca o cavalo, se cavalo D3, pode vir aqui o lance torre E2, mantendo o bispo protegido, e se cavalo por B2, F5. Prende o bispo aqui em G6 e o cavalo também não tem casas de fuga aqui para salvar a sua pele, né? O cavalo vai cair aqui fatalmente e o bispão também não tem como salvar a sua pele, vai cair, ou seja, as pretas acabariam perdendo uma peça nessa brincadeira, né? É uma linha realmente bem interessante, mas o Ding Liren gosta muito do seu bispo ali em B2, então depois de cavalo E5, ele resolve guarnecer aqui a entrada do cavalo em D3 e joga o lance torre E3. Depois do lance torre E3 vem o lance C5, aqui o MVL vai achar alguns lances muito bons, defensivos. C5 bate na dama, pelo menos já vai tirar a dama dessa diagonal. Vem a tomada em C6, cavalo por C6. Aqui o Ding Liren não quer nem pensar em entregar o seu bispão, porque ele é muito querido aqui das suas peças, dos seus amiguinhos, então o Ding Liren vai deixar ele aqui quietinho para funções futuras. Então, cavalo C6 está atacando a dama, tem que tirar a dama daí. Ele joga então dama D2. O francês vai continuar aqui com H5, que não é o lance que a máquina gosta muito. A máquina prefere aqui o lance D5, sacrificando o peão de D. E, por exemplo, depois de cavalo por D5, bispo por D5, é possível jogar com rei H8 e continuar aí o jogo. Normalmente dá para se fazer o lance F5, dá para jogar com dama B6, trazendo a torre aqui depois para D8. Uma linha que não está devendo nada, está perdendo um peão pela atividade das peças, né? Mas depois de dama D2, o MVL joga aqui o lance H5. H5, tocando aqui em G4. Ding Liren continua com G5, bate no cavalo. O francês volta com o cavalo para H7, toca aqui no peão de G5, é defendido aqui pelo Ding Liren com H4, então vem cavalo F8. E aqui de novo temos uma proposta da máquina que eu achei bem interessante. Em vez de cavalo F8, é o lance dama A5. Dama A5 nessa posição me parece bem legal, porque já coloca a dama em atividade e também libera aqui a primeira fileira para a torre jogar, né? Seja com lances defensivos ou com lances ofensivos, como torre D8, no caso de uma queda do peão, né? Ou torre C8. Aqui é interessante, né? Esse dama A5. Bom, vamos com a ideia aqui do MVL, que jogou cavalo F8. Depois de cavalo F8 vem a centralização do cavalão aqui na frente desse peão isolado, né? Sempre as casas à frente de um peão isolado são um posto muito bom para as peças. Então cavalão aqui em D5
pronto para saltar sobre a defesa adversária. Vem o lance cavalo E6. Agora o lance bispo H3, pressão ali sobre E6, junto com a torre. Vem agora cavalo E5. Cavalo é perigoso, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado porque daqui a pouco ele pode entrar aqui em F3, fazendo uma arruaça na defesa branca. Vem o lance F4, tocando no cavalo. O cavalo então vai para G4. F3 está defendido, vai para G4 para tentar bloquear a diagonal desse bispo contra o seu cavalo ali em E6. Jing Liren vai jogar aqui com o lance bispo por G4, vem H por G4 e agora o negócio começa a ficar muito complicado na defesa adversária, porque vem o lance dama C3, preparando a máquina de mate contra G7 e agora a ameaça fatal aqui é torre por E6 ganhando uma peça, eliminando o defensor ali, defensor de G7. Então está ameaçando jogar torre por F6. Para evitar essa ameaça, o MVL vai jogar dama F8. Defende G7. Partida continua aqui com torre E2, lance fino. A ideia do Jing Liren é sacrificar o peão em H5 para em seguida colocar a sua torre em H2 e preparar algumas coisas mortais aqui pela coluna H. Aqui vem o lance G3. O desespero aqui do MVL, ele sabe que tinha esse plano, G3 pelo menos retarda um pouco. A torre já não pode entrar aqui, então vem o lance dama por G3, já captura o peão. Torre C8 tentando fazer as peças jogarem. E agora o lance H5. E aí a gente para ver o que poderia acontecer se toma H5. Se toma H5 aqui, o negócio fica muito feio. Vamos lá. Não foi o lance que o MVL fez, mas a gente vai dar uma olhada nesta posição com a tomada do peão em H5. Se bispo por H5 agora, torre H2, ataca o bispo, e agora o bispo tem duas opções para não ser perdido aqui, né? Tem algumas opções, voltar para G6 ou tentar bloquear aqui a coluna H jogando G6. Vamos com a opção jogando G6. Depois de G6, fatalmente, o buraco aqui em F6 vai ser decisivo. Cavalo F6, cheque, rei H8, cavalo por H5, cheque, F6, cavalo por F6, cheque. E tem que entregar tudo aqui, porque senão viria mate, né? Rei G7, torre H7 é mate. Então, dama H6, entrega, torre por H6, rei G7, torre H7, cheque. É o massacre da serra elétrica. A dama D3 ameaçando dar um cheque-mate aqui em D6, vem torre D8 para defender, dama por G6, ameaça mate aqui, não tem o que fazer. Cavalo por G5, dama G8, mate. Depois de torre H2 nessa posição, em vez de jogar G6, se bispo G6, o simples dama H3 é fatal, porque ameaça mate lá no fundão. E se jogar F6, está caindo o cavalo aqui em E6, também com efeitos decisivos. Triste para o nosso amigo Napoleão Maxime Vachier-Lagrave, né? Bom, depois de H5, então, qual foi o lance aqui do francês? O francês joga torre C2. Ameaça a torre aqui em E2, o bispão está protegendo a torre. O Jing Liren vai, então, dar os golpes finais aqui na partida, jogando torre por C2, depois de bispo por C2, joga H6, para justamente fazer com esse bispão destrua tudo ali na grande diagonal preta. Aí faz uma falta aquele bispo de casas pretas, né? Cavalo em C5, tomou o cavalo em D4, só para ganhar um peãozinho em E2. Tá aí, ó, ninguém para competir com o bispo de B2 que está entrando aqui na partida com efeitos decisivos. H6 então foi o lance. Aqui o MVL ainda joga dama D8. Não tem o que fazer, tá todo amassado ali atrás. Essa dama não tem nem futuro aqui. Vem o lance H por G7 e o francês abandona mais uma das partidas que ele abandonou neste fatídico dia para o nosso Napoleão MVL Bonaparte. Então, H por G7 aqui ele abandona e nós vamos ver o porquê. Uma linha, por exemplo, que poderia ocorrer aqui, cavalo por G7,
Então, dama C3 é fatal. Ameaça mate, além G7, ameaça o bispo e não tem muito o que fazer, né? Se dama F8 para defender G7, Jinglirin provavelmente nem tomaria o bispo em C2, porque tem sequências mortais com cavalo F6 cheque, se rei H8, dama H3 cheque, e não há como salvar o mate. Depois de dama C3 ainda poderia ter um F6 para retardar algumas coisas, mas cai tudo, né? Dama por C2 e dama 5 pode tentar alguma coisa aqui contra E1. Dama E4 defende E1, fica ameaçando entrar lá em E8, ameaçando um monte de coisa. Na verdade está cuidando aqui de E1 e provavelmente depois de um E por F6, a casa E8 vai ficar realmente vulnerável porque o cavalo vai ficar atacado. Esse cavalo fatalmente vai ter que sair daqui ou cair em G7. Então E8 é sim uma casa possível aqui para essa dama entrar. Dama C5, aqui alguns lances que poderiam ocorrer, mas partida fatalmente perdida aqui para as pretas, né? Rei F1, uma B5 cheque, o rei consegue guarida. Aqui depois de bispo C3, dama D8 e agora depois de G por F6 é um fatality, né? Tem cavalo E7, tem dama entrando em G6, tem a tomada aqui em G7, não tem como defender uma posição tão triste como essa. Então o que aconteceu, MVL, o que aconteceu com o nosso francês neste dia fatídico? Ele que vinha liderando ontem o torneio com 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos em 5, 3 pontos em 5, e hoje ele fez algumas partidas muito ruins, e acabou que ele só empatou com a Nishigiri. Claro, tinha que ser com a Nishigiri o empate, né? Tinha que ser com a Nishigiri, mas perdeu para todos os outros oponentes, perdeu, deixa eu ver aqui, lembrar do nome do pessoal, perdeu para o Radiabov, perdeu para o Caruana, perdeu para o Jinglirin, foi essa partida aqui, o nosso mestre chinês, não pode bobear com o mestre chinês, né? Você vai lutar com o mestre chinês, baixou a guarda, ele já vai te dar um pé da orelha, e foi o que aconteceu aqui com o MVL, mas o MVL já estava amaciado, né, para o Jinglirin, porque ele tinha perdido já para o Radiabov, o Caruana, perdeu para o Jinglirin e na última perdeu para o Ian Nepomniachtchi também. Triste. Pessoal que torce para o MVL, como eu, vamos ver o que ele vai fazer aí nos próximos torneios, porque essa foi lastimável a apresentação nesse dia fatídico aqui no Chazable Masters, grupo B. Eu vou mostrar para vocês então a tabelinha com os resultados. Quem foi que se classificou para as quartas de final? Está aí aparecendo Nishigiri. Nishigiri completou aqui em primeiro lugar o grupo B, o grupo dos candidatos. Eu não sei se ele fez aquele silêncio para os críticos dessa vez, mas está aí, Nishigiri. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou falar para vocês aqui como que foi o dia do Nishigiri, né? Na verdade, em todas essas 10 rodadas, o Nishigiri ganhou só 2 partidas e empatou o resto. Foi o suficiente para ficar em primeiro do grupo. Em seguida vem o nosso mestre Ip Jinglirin, o Donglirin. Pessoal que gosta aí de artes marciais, gosta aí do mestre invencível Ip Man, eu gosto pra caramba. Então tá aí o Jinglirin chegando em segundo com 5,5, Ian Nepomniachtchi também com 5,5 e o Fabiano Caruana com 5. Quem foi eliminado foi então o Teimur Radiabov, que segundo contam as más línguas não é muito bom de xadrez online, e fez por onde, né? Pelo visto fez por onde aqui honrar aí esse título, né, das más línguas. Não foi bem, 4,5 em 10, foi eliminado junto com o nosso Napoleão Maxime Vachir Lagrave.
E o que estão achando das partidas? Olha, eu estou querendo trazer para vocês mais partidas amanhã, aproveitar que é o dia de descanso, de repente até fazer uma live, ainda vou decidir, mas ou uma live ou então trazer mais partidas aí, só num bate-papo mesmo, para ver mais algumas partidas no dia de descanso, porque a partir de quinta-feira, então nós teremos as quartas de final e aí começam aqueles mini matches que é pancadaria para todo lado. Não deixe então de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o like de mestre e nos acompanhar aqui na Companhia do Xadrez, na cobertura do Chessable Masters. Não deixem de ver aqui os nossos outros vídeos, a nossa playlist do Chessable Masters e compartilhar também com seus amigos. Vamos ficando então por aqui, obrigado por terem nos assistido, um grande abraço, bons treinos a todos e até o próximo vídeo.